E aí já expõe de cara quem é que está comprando e, de repente, embaraça a negociação. Foi isso que eu pensei na hora e por isso que eu publiquei lá no Twitter, já confirmando o nome da empresa, né? Publiquei, teve alguma repercussão e tal, mas assim, o que importa mesmo, independente da forma como se deu esse vazamento, é que a pressão ela ocorra para evitar a consumação disso, a consumação da venda. E eu acho que, por estar em andamento, é possível que esta venda ainda seja suspensa ou que ela seja revista. Eu acho que aí cabe também a nós, né, comunicadores sociais, militantes políticos, pessoas que estão engajadas nessa causa, tentar passar para as pessoas que a venda não foi consumada e que, portanto, uma pressão sobre o governo federal pode, de repente, embaraçar a venda. É isso que eu tentei passar no vídeo que eu publiquei aqui no canal e é o que eu estou tentando falar em todos os espaços que eu tenho conseguido falar sobre a Vibraz, porque, Cristiano, eu até estava comentando aqui com o nosso público que eu achei esquisito o vazamento parcial, porque você falou do grupo australiano, mas não falou da Defentex. E quando eu soube do nome, que eu fui ligando os pontos e pesquisei na internet. Quando eu vi o nome da Defentex, eu fiz questão de divulgar o nome para que as pessoas já soubessem o nome da empresa e de repente essa pressão, essa repercussão, esse vazamento, porque na prática foi um vazamento, já que a nota oficial da Vibraz ela foi divulgada anteontem, né? Isso? Foi ontem de madrugada, né? Então foi na terça-feira de madrugada, foi divulgada a nota da Vibraz, né? Confirmando as negociações com a Defentex. O que eu defendo e defendi no fim de semana e continuo defendendo qualquer informação sobre a Vibraz ela deve ser divulgada completa, integral, sem parcialidade. Isso significa o quê? Divulgar o que tem, porque é para impedir mesmo, para criar um embaraço, para evitar que a consumação da venda ela ocorra, né? Então, acho que, eu tenho uma informação? Solta, porque já que estamos todos aqui militando pela mesma causa, que é impedir a venda da Vibraz, que ainda não foi vendida, não foi consumada a venda, vamos usar as nossas forças, seja lá o canal com 10 inscritos, seja lá o canal com 1.000, com 1 milhão, seja um canal voltado para as questões militares, seja um canal mais abrangente, independente. Estamos militando pela mesma causa? Então vamos divulgar o que a gente tem. Quem tiver, a gente divulga. É vazamento? Divulga, porque senão é muito, muito fácil chorar pelo leite derramado, como se diz no bom português do Brasil. À vontade, Cristiano. Tem razão, Cláudio. A gente precisa fazer a maior gritaria possível em relação a essa questão da Vibraz. É necessário que todos aqueles que defendem a soberania nacional se unam de alguma forma para pressionar o governo, né, para gente, na verdade, pressionar não, para a gente constranger mesmo o governo, porque é uma vergonha, Cláudio. A gente vê um governo que falava em reconstrução nacional, né? E de repente está aí entregando uma empresa que, poxa, é estratégica para o Brasil. E veja bem, Cláudio, eu lembro que lá no Bolsonaro a gente bagunçava, aí agora a gente vai ficar tudo calado porque, não, senão o Bolsonaro volta. E veja bem, Cláudio, eu vi até uma informação esses dias, eu não sei se eu salvei, mas eu vi na imprensa, não sei se foi na Folha de São Paulo, isso pouco importa agora, mas essa ideia de se livrar da Vibraz tá com o governo. O governo decidiu isso. Eles decidiram. A gente teve aqui conversas aqui com um sindicalista, né? Tivemos uma conversa muito boa com o Weller Gonçalves. É Weller? Pois eu nunca sei o nome, se é Weller ou se é Weller. Isso, a gente teve uma conversa muito boa aqui com o Weller Gonçalves. Vai ter mais uma conversa com uma outra pessoa aqui, né? Sobre a Vibraz, né? Para quem quiser, fiquem conectados aqui no canal, que o Cláudio vai voltar a esse tema aqui em uma live. Essa semana, Cláudio? Sim, né? Quinta-feira. Isso, né? Isso, perfeito. E aí, Cláudio, a gente vê, né?
que às vezes a gente vê nas bases, a gente vê no discurso de alguns parlamentares, quando eles são oposição à defesa dos interesses nacionais, das empresas estratégicas do Brasil, mas agora está todo mundo calado. Quando o governo manifesta o desejo de se livrar da empresa, e o Heller teve aqui e disse que tiveram a conversa com o governo, disseram que não, vamos ajudar e tal, mas o governo, a verdade, para quem não precisa acreditar em mim, acredita lá no Heller, diz que o governo não moveu. Entregamos a SIAT para um grupo dos Emirados Árabes e agora estamos entregando, não entregamos ainda, mas está ali para entregar, né? Sim. A Vibras, né? Governos diferentes, práticas iguais. E aí? Me permite, claro. Porque, cara, o que me incomoda demais nessa questão da Vibras, que é uma tática que eu tenho notado, a gente já até conversou sobre isso em outros assuntos relacionados ao governo. Primeiro, é que assim, o governo ele opta por não assumir e não só não assume, como tenta justificar o que está fazendo. Então, o Carlos Arantini, que é deputado federal aqui de São Paulo pelo PT, que falou lá para a coluna da Rosiane Kennedy no Estadão sobre a Vibras. Ele disse isso. Ele disse que para o governo seria mais interessante vender para um empresário brasileiro, para um grupo brasileiro, mas que, diante do fato de que ninguém se interessou pela Vibras, nenhum brasileiro se interessou pela Vibras, vai ser entregue para esse grupo australiano ou para outro grupo estrangeiro. Ele disse isso lá na coluna da Rosiane Kennedy, e prontamente eu vi em um veículo que diz que é de mídia independente, trazendo uma lista de argumentos para defendendo a venda da Vibras. E é interessante porque um dos argumentos, eu até fiz questão, eu vou fazer esse jabá aqui, eu fiquei com isso na minha cabeça, e eu imaginei que talvez muitas pessoas não fossem assistir ao vídeo, porque é um assunto que, cara, é impressionante esse assunto da Vibras. Ele só tem alguma relevância nos canais, aqui no YouTube pelo menos, nos canais que trabalham já sobre assunto e a temática militar. De resto, a Vibras é sempre um assunto que é como se não tivesse a menor importância. E a gente está falando da chamada joia da coroa da indústria de defesa do Brasil, porque é a principal indústria, a principal fábrica, a principal empresa bélica dessa chamada indústria de defesa do Brasil. Então, no final das contas, a gente está vendendo aquilo que nós temos de mais importante, com know-how, 60 anos de história e tal. Estou dizendo isso, Cristiano, porque o que está me incomodando não é somente o fato de permitir a venda, avalizar a venda ou entregar. O que me incomoda, às vezes, é o fato de que não só se vende ou se entrega, como tenta justificar com argumentos que não fazem o menor sentido. Um dos argumentos que eu li foi de que o Brasil precisaria vender a Vibras, porque estatizando a Vibras, se eventualmente estatizasse, o Brasil perderia o status de neutralidade nos conflitos. Ora, eu fiz questão de falar desse jeito no vídeo. Ora, hoje, a empresa privada, do jeito que ela é hoje, por ela fabricar mísseis, foguetes, ter lá a série Astros, só por isso, a Vibras, toda a venda que ela vai realizar do seu portfólio, ela precisa da autorização do governo federal. Ela precisa da autorização do Ministério da Defesa. Ela não vende nada sem o aval do Ministério da Defesa. Hoje. Então, se esse é o argumento de que o Brasil perderia a neutralidade nos conflitos e tal, o Brasil já deveria ter perdido a neutralidade, porque o Brasil hoje, ele avaliza as vendas na Vibras. É ele quem avaliza as vendas na Vibras. A Vibras só vende aquilo que é permitido pelo governo federal. Tanto é que quando o Ministério da Defesa não permite uma venda, não é concretizada a venda. Então, assim, no final das contas, esse argumento não faz o menor sentido. E para terminar aqui rapidinho, para passar a palavra, o que também me incomoda, não sei se te incomoda, nesse caso específico da Vibras, é que estão apontando o dedo para o governo. Apontam o dedo para o Lula, apontam o dedo... Tá bom, apontem o dedo para o Lula, apontem o dedo para o governo, mas o governo é parte. O que está muito claro já, não é de agora, não é só no caso da Vibras, porque aí, como algumas pessoas não têm independência suficiente para poder falar essas coisas ou para poder ir até esse ponto, o que está acontecendo há algum tempo já é que as nossas Forças Armadas, nesta quadra histórica pelo menos, eu também falei isso no vídeo,
nesta quadra histórica, pelo menos, as Forças Armadas não estão nem aí para a soberania brasileira. Porque com certeza. Quem está avalizando é o Ministério da Defesa do Múcio, e o Múcio não é um preposto dos militares? Não é por nada, Cláudio, e tu tá corretíssimo, eu acho que o teu argumento é muito bom. Ué, por que então que os militares aceitaram, então, Cláudio, o Ciro fez essa denúncia até uma vez, e eu já vi mais, até alguém além do Ciro, se não me engano foi o Serjão, lá do canal, aquele lá, o cientista, o divulgador científico, tá? O Brasil tinha um sistema de satélite próprio. O que os nossos militares, no governo anterior, fizeram? Contrataram o serviço de satélite do Elon Musk. Eles não estão preocupados. Tu tá corretíssimo, Cláudio. O pessoal aponta o dedo pro Lula, eu faço isso também, tá? Não vou aqui também querer fugir da responsabilidade. Eu aponto o dedo pro Lula sim, porque ele também é parte disso, né? Mas tu tá corretíssimo, é verdade. O exército não tá nem aí para isso. Tanto é que teve várias outras situações, Cláudio, em que o exército poderia ter lutado pelo produto nacional e ele preferiu o produto de fora, o capacete com a tecnologia. Não vamos esquecer que eles preferiram o produto estrangeiro, não vamos esquecer que outros armamentos, outras questões envolvendo os militares, muitas vezes eles preferiram o produto italiano ou o produto nacional. Não, cara, não é nenhuma novidade. E, Cláudio, tu tá coberto de razão quando tu diz que os militares não estão nem aí para a questão nacional. E assim, eu faço questão da gente falar nesta quadra histórica, talvez na próxima, né? Porque assim, como muitas pessoas têm alguma vinculação com algum militar, ex-militar e tal, aí fica um pouco ressabiado de falar as coisas, mas o que nós estamos vendo é um conjunto da obra que não está nem um pouco se importando com o interesse nacional. Essa que é a verdade. Então, toda a institucionalidade, o que inclui as Forças Armadas, só para trazer alguns exemplos, Eletrobras, a Embraer, por sorte não foi. Então, assim, não foi porque os militares impediram, não, é porque, por sorte, a base de Alcântara, no Maranhão. Sim. Então, isso recente. Então assim... Ô, Cláudio, posso te interromper? À vontade. Só para te dar uma ideia, cara, esses dias eu estava vendo um vídeo do Serjão, o divulgador científico aquele, né? Sim. E ele estava dizendo, cara, que, eu tenho gostado muito de alguns posicionamentos dele, viu? E ele falou um negócio num podcast, eu até salvei esse vídeo dele, que ele estava dizendo, cara, que com a base de Alcântara, ali, cara, antes daquela explosão, né, que a gente até hoje vai lá e se volta contra os Estados Unidos, dizendo que foi uma sabotagem americana lá, ele disse, cara, que aquilo ali poderia ter feito o Brasil chegar num patamar pelo menos top 4, nessa área aeroespacial. O Brasil ia dar um passo gigantesco, cara, se não fosse aquela sabotagem que fizeram com a gente, sabe? Ele falou isso, sabe? Então, cara, assim, ó, vocês não têm uma noção. A gente hoje olha para a China, a gente olha, por exemplo, para a Índia, que botou lá a sonda lá no lado escuro da Lua, lá, foi um grande avanço. A China também, que tem feito importantes avanços nessa área. O Brasil estava há anos-luz com o seu programa aeroespacial de lançamento de foguetes. Cara, a gente já estava há muito tempo na frente desses caras. A gente poderia estar, muito na frente da Índia, poderia estar no top 4. Só que aquela sabotagem que aconteceu com a gente ferrou com tudo, a gente perdeu tudo, e desde então nunca mais, porque vem governo esse, governo aquele, eles acham que é muito caro investir na área aeroespacial, e aí ninguém investe, e quando investe isso aqui, e aí o programa não decola. E aí quando nós temos o caso aqui da Avibras, que é umas poucas das joias da coroa, talvez na América Latina, uma grande experiência, Cláudio, que a gente poderia, que assim, né, Cláudio, eu acho
curioso, eu não vou falar muito alto, tá? Mas assim, quando é banco, seja um governo de esquerda ou de direita, todo mundo corre para salvar, né? Mas agora uma empresa que pode te garantir uma soberania, que pode te garantir um lugar de destaque numa área, que, poxa, tu pode estar vendendo uma série de programas para outros países. Aí ninguém quer fazer. Não, isso é muito caro. A empresa é deficitária, então não vale a pena. Mas para banco, seja de esquerda ou seja de direita, sempre tem uns que correm atrás. Infelizmente, né? E eu, assim, fico incomodado. Eu usei a palavra incômodo porque é o incômodo. A partir do momento que a gente lê algo e aquilo não condiz com a realidade concreta das coisas, pô, eu acho que a gente tem que se manifestar. A maneira que eu encontro é aqui no espaço do canal da Prática Política, meu canal aqui no YouTube, mas também nas redes sociais. Eu não sou muito de utilizar o Twitter, mas quando eu vejo algo que tá fugindo muito, assim, que eu falei, não dá, porque, Cristiano, ou estamos todos aqui para valer, ou vamos cada um, no caso, quem defende, por exemplo, a Avibras, vamos cada um para o seu canto e para com isso. Porque às vezes dá a impressão, desculpa, mas assim, às vezes dá a impressão que não é para valer, entendeu? Às vezes eu fico com a impressão de que não é para valer. Não é para valer. É mais porque eu sei, por exemplo, que se eu tocar em determinado assunto, eu vou angariar mais apoio, seja like, seja inscrição no canal, seja engajamento, se eu tiver arrecadar fundos. Eu sei disso. Eu tenho essa compreensão. Então, assim, eu tenho muito... Quando eu vi essa questão da Avibras, pelo menos a maneira como estava sendo tocada no fim de semana, eu fiquei muito incomodado. Eu falei, não, vamos tentar... Vamos jogar no ventilador, sabe? Para com isso de... eu tenho um iPhone... Meu, joga no ventilador. Vai embaraçar a negociação. Pô, que é o propósito. Ué, alguém que quer que confirme essa negociação? Pô, ninguém quer que... Ué, é para valer ou não é? Então, dito isso, vou me conter, tá? Quem não quis vazar, beleza. Quem não quis dar o nome da empresa, beleza. Eu, assim que eu soube o nome da empresa, eu fiz questão de publicar porque eu achei que, vamos descobrir quem é essa Defentex, vamos incomodar essas pessoas, vamos impedir que isso se concretize, Não é uma defesa para valer do que é a Avibras, do que representa a Avibras. E assim, como a gente conversou, eu e o Cristiano, a gente já conversou com o Heller, se o João Brasil Carvalho Leite lá não tá dando conta, saca ele de lá. Ele é um empresário responsável? Saca ele. Acabou. Não é justo mesmo, não é justo com os trabalhadores, não é justo com a própria indústria de defesa do Brasil. Uma empresa do know-how, da experiência da Avibras, com 2 recuperações judiciais, um empresário que trata a empresa como se fosse qualquer coisa. Então assim, tá vendo? Aqui não é defendendo o empresário. E Cláudio, e numa empresa, e vamos lá, Cláudio, numa empresa com o risco que precisa, que demanda pesquisa, que demanda um alto custo de investimento, não pode, Cláudio, estar em mãos privadas, Cláudio. Empresa privada é para dar lucro, né? Então não pode estar, cara. Cláudio, nos Estados Unidos, a NASA é privada? As empresas que trabalham com essa área são privadas? Acho que não, né? Será que na China é? Será que na Noruega é? Sei lá, cara. Será que na França é? Acho que não, né? Porque não é uma área para dar lucro. É uma área que poxa, cara, tu tá desenvolvendo tecnologia, é longo prazo, Cláudio. E o mercado é curto prazo, ainda mais. Não posso falar pela França, não posso falar pelos Estados Unidos, não posso falar pela Suécia, mas no Brasil é assim. Os caras querem a maior liquidez no menor tempo possível. É assim que funciona no capitalismo subdesenvolvido, na periferia, né? Então, não há sentido de uma empresa como a Avibras estar na mão do setor privado, porque ela não vai investir, Cláudio. Isso é óbvio, ela vai preferir o lucro marginal
ao investimento. Isso é básico do básico. Mas, o Cristiano, o que ocorreu com a Vibraz, e o Weller explicou isso aqui pra gente, não é que faltou dinheiro, não é que falta dinheiro, porque os contratos estão aí, as vendas são realizadas. É Cláudio, lucro marginal, lucro marginal. É isso. Não é nem falta de investimento, não é porque não dá grana, é porque não quer investir. É simples. Mas o que levou a Vibraz a essa situação de recuperação judicial é má gestão. É um empresário que não sabe administrar também. Porque, assim, não quero eximir também. Ao contrário. Mano, esse cara, desculpa aqui utilizar esses termos. São duas, né? São duas recuperação judicial. Pô, então assim, então, de novo, reforço isso. O João Brasil Carvalho Leite, que é o dono da empresa, que é o dono da Vibraz, que a família dele é dona da Vibraz e tal, esse cara é o responsável, o principal responsável pela situação que obrigou a Vibraz recorrer pela segunda vez a uma recuperação judicial. Estou dizendo isso, deixar muito claro isso aqui, porque os contratos estão sendo cumpridos. A Vibraz entrega o que é contratado, o que é demandado, é vendido. O dinheiro entra. O Heller mesmo trouxe isso aqui para a gente, falou assim que bastava o governo fazer um contrato emergencial. Então, assim, o dinheiro entra para pagar os salários, para poder também investir. É que, como você falou, como na cabeça desse João Brasil Carvalho Leite, o que importa é o lucro marginal, é o quanto ele, e assim, pelo que consta, não só o marginal, mas tudo que é possível ele extrair, ele vem extraindo. Bom, se é isso que está acontecendo, está muito claro que, neste caso da Vibraz, e aí não é uma discussão sobre investimento de curto ou longo prazo, porque o dinheiro está entrando. É isso. Tanto é que os funcionários estão sem receber, sem entender por que eles estão sem receber, porque a empresa tem dinheiro. A empresa tem os seus contratos, está honrando, os funcionários, os trabalhadores estão lá.